Fala galera, Matheus aqui, e não é segredo para ninguém que a indústria de criptoativos está passando por uma profunda crise de confiança, mas é justamente nessas horas que as melhores oportunidades costumam se formar, e é por isso que hoje existe muita gente interessada em Bitcoin. Mas, claro, ninguém quer ter o famigerado risco de custódia. Corretoras quebrando, moedas sendo roubadas em hacks, ninguém quer esse tipo de exposição e é por isso também que a opção de investir através de um ETF tem pipocado tanto por aí ultimamente. Mas será que estes ETFs são realmente capazes de te livrar completamente dessas preocupações? Ou será que existem mais nuances nessa história? Já falei em vídeos passados que os únicos ETFs sem risco de custódia são os baseados em contratos futuros. Então, vamos falar sobre isso neste vídeo. E se você não sabe o que é um ETF, não se preocupe, neste vídeo nós vamos do básico ao avançado, explicar em detalhes quais os riscos e benefícios de investir em criptomoedas através de um ETF. Vamos falar das opções existentes tanto na B3 como na Bolsa Americana e vamos falar também do famigerado GBTC, o ETF de Bitcoin que está dando prejuízo de 50% em comparação ao preço do Bitcoin. Esse será um vídeo muito interessante e vamos então agora iniciar. Começando então com o básico, pessoal, o que é um ETF afinal de contas? ETF é uma abreviação em inglês do termo Exchange Traded Fund ou fundo negociado em bolsa. De forma simples, significa que ao investir através deste veículo, você estará investindo em um fundo de investimentos. Mas, ao contrário de um fundo de investimentos, onde a pessoa consegue comprar e vender as cotas diretamente com o fundo, você vai comprar e vender as cotas em uma bolsa, como faz com uma ação ou como acontece também com os nossos fundos imobiliários. Normalmente, ETFs são muito úteis para replicar índices famosos do mercado. Quem quer investir no Ibovespa, por exemplo, ao invés de ter que comprar todos os papéis que compõem o Ibovespa e ficar aí ajustando diariamente as suas proporções na carteira para acompanhar o índice, poderia alternativamente optar por um ETF, que é voltado para replicar o Ibovespa. Então, a pessoa conseguiria investir nesse índice diretamente comprando um único ativo. E toda essa preocupação com o balanceamento da carteira e manter a proporção certa de papéis para replicar exatamente a performance do índice seria feita justamente pelo ETF. Ou, no caso das criptomoedas, um ETF de Bitcoin não seria nada além do que um fundo que compra e armazena esses Bitcoins e tem as suas cotas negociadas no mercado. Então, quem compra este ETF está na prática comprando exposições aos Bitcoins que estão na carteira do fundo. Beleza, pessoal? Tudo lindo e maravilhoso na definição teórica. O fundo compra o Bitcoin, armazena o Bitcoin na carteira e tudo isso com auditoria, regulamentação. Então, não existe risco de custódia nenhum, certo? Bom, não exatamente. Pessoal, é sempre bom lembrar que a tecnologia das criptomoedas foi criada para que nós não precisemos mais de terceiros para acessar o mercado financeiro. Ela foi criada para que cada pessoa possa investir e custodiar os ativos por si mesma sem precisar de uma instituição financeira para isso. Se você não tem problemas em armazenar senhas, então a custódia própria em sua própria carteira é a opção mais segura. E nós já falamos sobre essa opção em um vídeo anterior. Links na descrição para quem não assistiu. Mas, sem dúvida nenhuma, existem vantagens e desvantagens em utilizar um ETF, então vamos falar sobre elas aqui neste vídeo. E para começar, vamos falar do famigerado GBTC, o maior ETF de Bitcoin do mundo e também o ETF de Bitcoin com o maior prejuízo do mundo. Neste momento, as cotas do GBTC estão sendo negociadas na Bolsa Americana com desconto próximo a 50% em relação ao valor dos Bitcoins que o fundo supostamente detém. E eu digo supostamente porque existe um lema de ouro no mercado cripto que diz não confie, verifique. Ou seja, se você não tem como verificar por si mesmo que algo é real, então este lema diz para não confiar que algo seja real. E só para deixar claro, não estou aqui dizendo que a quantidade de Bitcoins detida pela GBTC é falsa, tá? De forma alguma eu estou afirmando isso. Eu só estou dizendo que nós não temos como verificar isso por nós mesmos. Desde que estourou o problema da FTX, as maiores corretoras do mundo adotaram a prática de mostrar publicamente a sua prova de reservas para atestar que elas têm capital para fazer frente a todo e qualquer tipo de saque. E isso poderia facilmente ser feito também com os Bitcoins do GBTC. Bastaria eles revelarem o endereço on-chain das carteiras que detêm os Bitcoins que estão em posse deles e qualquer um poderia verificar essa informação.
Mas, conforme declarou a Grayscale, a empresa por trás aí do GBTC, isto não será feito por questões de segurança. Segundo a Grayscale, como o volume de bitcoins que eles detêm é avassalador, e realmente são mais de 635 mil BTCs, então revelar o endereço da carteira comprometeria a segurança dos investidores, segundo eles. Agora, embora não dê aí para questionar que anonimato é de fato a melhor forma de segurança que existe, o fato é que as grandes corretoras revelaram as suas reservas e isso nos faz questionar se manter essa informação privada é realmente algo necessário. Os bitcoins da GBTC são custodiados pela Coinbase Custody, uma empresa pertencente à corretora Coinbase, uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo com ações negociadas na bolsa americana. Por ser de capital aberto, a Coinbase está sujeita a uma boa dose de regulamentação e auditoria, e é por isso que muitos ETFs acabaram escolhendo a Coinbase para custodiar as suas moedas, conforme vocês vão ver ao longo deste vídeo. Muitos, inclusive, se apoiam no fato dela ser uma empresa negociada em bolsa para sustentar que a própria regulamentação inerente a uma companhia de capital aberto já seria mais do que o suficiente para garantir a segurança da operação. Mas eu, pessoalmente, não sei se está claro que a auditoria feita sobre os balanços da Coinbase se estendem aos ativos da Coinbase Custody, porque, como disse a CFO da empresa, Alizia Haas, os valores em custódia pela Coinbase Custody não fazem parte do balanço da empresa. Além disso, mesmo se a gente assumir que o fato da Coinbase ser uma empresa de capital aberto baste para confiar no que ela declara, ainda assim sempre existirão os riscos de hack, principalmente durante períodos de grande instabilidade e confusão no mercado. Por exemplo, quando o caos se instaurou na FTX, um hacker se aproveitou da bagunça da situação para levar de lá 500 milhões de dólares. Eu sei que não dá para comparar a Coinbase com a zona que era a FTX, mas quando surgem instabilidades e cortes de custo com o pessoal e tudo mais, então a gente nunca sabe qual área da empresa está se tornando mais vulnerável. E considerando que as ações da Coinbase já caíram mais de 90% desde o seu ápice em novembro de 2021, não dá para dizer que a empresa está passando por um momento confortável, não é verdade? Mas, pessoal, por incrível que pareça, nada disso que eu citei até agora é a principal razão pela qual as cotas do GBTC estão sendo negociadas com um desconto tão grande aí na casa dos 50% em relação ao preço atual do Bitcoin. Tudo isso que eu citei até agora é só mais um ponto a se considerar, porque eu vejo muita gente, principalmente no TikTok, falando que comprar GBTC seria o melhor negócio do mundo e que seria equivalente a comprar Bitcoin, só que pagando metade do valor. E talvez a realidade não seja bem assim. O motivo pelo qual o preço do GBTC carrega tanto desconto é que ele não é um ETF comum. Os ETFs que nós estamos acostumados a ver são chamados Open-Ended ETFs. E o GBTC é um Closed-End ETF. Não falei que havia aí várias nuances nessa indústria? Pois é, a diferença entre esses dois é que o Open-Ended ETF é capaz de reduzir ou aumentar os ativos em carteira para fazer frente à demanda dos investidores e assim garantir uma correlação quase perfeita com o índice que eles buscam replicar. Já um Closed-End ETF não consegue alterar a composição da sua carteira da mesma forma que um ETF Open-Ended faz, porque na realidade o GBTC também não é um fundo comum. Ele é um tipo de fundo específico conhecido como Trust. Então aí está mais um termo para o seu dicionário. Não vou entrar em detalhes aqui porque senão esse vídeo se tornaria muito técnico, mas cabe destacar o motivo pelo qual ele foi feito assim e não como um ETF comum. O que acontece é que a SEC, que é o órgão regulador americano equivalente à nossa CVM por lá, a SEC se recusa a aprovar qualquer fundo de criptomoedas que seja baseado em comprar Bitcoin de verdade e armazenar estes Bitcoins, justamente por conta do risco de custódia de fazer isso. Na visão da SEC, esse risco é grande demais para fazer parte do mercado tradicional regulamentado, então os players tiveram que encontrar formas de driblar essa restrição e criar o fundo através de uma trust. Foi o caminho que a Grayscale adotou para lançar o seu GBTC. E no começo, pessoal, até que isso daí deu muito certo, porque até 2021 havia diversas instituições financeiras querendo se expor ao Bitcoin sem ter que comprar e armazenar BTC. Então, comprar o ETF fazia todo sentido para muita gente.
Aliás, fazia tanto sentido naquela época que esse ETF chegou a ser negociado 30% acima do preço do Bitcoin no seu auge em novembro do ano passado. Lembre-se que o GBTC é um closed-end ETF, então ele não pode alterar a composição da sua carteira da mesma forma que um ETF comum faz. E por isso surgem essas distorções que valem para ambos os lados. Quando a demanda pelo ETF é muito grande, ele acaba sendo negociado acima do seu valor de carteira. E quando a demanda é muito baixa, como agora neste momento, ele é então negociado abaixo. No fim das contas, pessoal, essa impossibilidade de alterar a carteira como um ETF comum faz, cria um grande problema de liquidez. Quem quiser apostar no GBTC estará fazendo uma aposta de que não apenas o Bitcoin irá subir de preço, mas também estará apostando que a procura pelo GBTC em si, como um veículo de investimento, irá crescer. Ou então que no futuro a SEC irá alterar a sua postura e passará a autorizar ETFs de Bitcoin real. Se a SEC um dia fizer isso, então o GBTC poderá se converter para um Open-Ended ETF e assim restabelecer a paridade entre o valor de mercado e o valor da sua carteira, assumindo, é claro, que os Bitcoins declarados permanecem de fato em custódia. Poxa, Matheus, mas isso daí é muito complexo, quer dizer então que todos os ETFs têm esse mesmo problema? Na realidade não tem, tá, pessoal? Os Open-Ended ETFs lá de fora não têm este problema e os ETFs aqui do Brasil também não têm este problema. Na realidade, o GBTC é um caso muito específico que foi citado aqui apenas como exemplo. Se a gente for falar dos ETFs daqui do Brasil, a realidade, por mais incrível que pareça, é que por aqui nós temos uma vantagem para evitar que situações como o GBTC aconteçam, porque aqui a CVM permite que fundos de investimento comprem bitcoins reais. Mas, como tudo na vida, existe o seu lado bom e também existe o seu lado ruim. O lado bom nós já falamos, isso elimina o problema de liquidez enfrentado pelo GBTC, já o lado ruim é que isso não elimina o risco de custódia. Existe uma mitigação desse risco via auditoria, qualidade do custodiante, etc e tal, mas quando se trata de comprar bitcoins de verdade, esse risco nunca vai ser eliminado por completo. A única forma de eliminar por completo o risco de custódia dos bitcoins é eliminar a própria custódia dos bitcoins, ou seja, escolher um ETF baseado em contratos futuros de Bitcoin e não um ETF baseado na compra do Bitcoin real. E infelizmente, estes ETFs baseados em contratos futuros só estão disponíveis no mercado americano e também têm as suas próprias desvantagens, como uma taxa de administração maior e custos de carregamento, que nós já vamos entrar mais em detalhes nesse vídeo. Então, seja bem-vindo, pessoal, ao verdadeiro dilema dos investimentos. O momento quando você percebe que não existe solução mágica. Sempre que você assistir um vídeo que parece revelar para você uma opção perfeita, saiba que a realidade está sendo simplificada neste vídeo para facilitar a compreensão de quem assiste e provavelmente algum risco relevante não está sendo considerado. É por isso que este vídeo aqui que você está assistindo é um pouco mais complexo e cheio de nuances, justamente porque eu quero mostrar para vocês todos os detalhes. A verdadeira realidade no mundo dos investimentos é que algum nível de risco a pessoa sempre vai precisar aceitar ou então é melhor nem sair do CDB. Pois bem, pessoal, então quais são os ETFs de Bitcoin real disponíveis na B3 e quais os ETFs de Bitcoin futuro disponíveis na Bolsa Americana? Vamos começar com a B3, depois vamos falar sobre o mercado americano e então vamos comparar as vantagens e desvantagens entre eles. Começando aqui então com a B3, nós temos aqui basicamente duas empresas que lançaram ETFs de Bitcoin e também de Ethereum. São elas a Hashdex e a Vortex que lançaram esses ETFs que estão aparecendo aí na tela para vocês. Diferenças entre elas é a taxa de administração, que na Vortex é levemente maior, ela cobra 0,75% ao ano, enquanto a Hashdex cobra 0,70% ao ano. Mas a Hashdex não faz o investimento diretamente a partir do seu fundo registrado aqui no Brasil. Na realidade, ela utiliza um segundo fundo localizado nas Ilhas Caimã para comprar os bitcoins, ou seja, ela está sujeita a um mercado muito menos regulado do que no Brasil. Já a Vortex não faz uso dessa estrutura e é totalmente regulamentada aqui mesmo. E com relação à custódia, a Hashdex utiliza a Fidelity Digital Assets como custodiante e também a Coinbase. Como eu disse, vocês vão ouvir bastante sobre a Coinbase neste vídeo, porque muitas delas parecem gostar de utilizar a Coinbase.
A Vortex também utiliza a Coinbase e utiliza também a BitGo e a Gemini como custodiantes. E no mercado americano, claro que a gama de opções será muito maior. Como é um mercado mais amplo e que movimenta volumes de dinheiro muito maiores, é claro que haverá mais opções. Pelo menos no que se refere ao Bitcoin, tá, pessoal? Porque para Ethereum, curiosamente, até a data de gravação deste vídeo, eu não consegui encontrar nenhum ETF de Ethereum no mercado americano. Mas para o Bitcoin existem muitas opções, inclusive existem outros veículos de investimento por lá semelhantes aos ETFs, como os ETNs e ETPs. Mas não se preocupe com esses termos, tá, pessoal? Nós não vamos entrar em detalhes sobre esses outros veículos de investimento, porque eles são mais complexos. Os ETPs, por exemplo, eles têm risco de crédito, que significa que se a instituição que criou o produto falir, o produto vai junto com ela. Então, não se preocupe com essas variantes, nós não vamos entrar em detalhes sobre elas neste vídeo, nós vamos manter o vídeo simples e focado em ETFs. E para deixar as coisas mais simples ainda, pessoal, vamos eliminar ETFs que cobram taxas muito altas e também eliminar ETFs que buscam exposição indireta ao Bitcoin através de empresas no setor. O Global X Blockchain ETF, por exemplo, apesar de ter uma taxa de administração muito baixa, não é um fundo focado em replicar a variação do Bitcoin e sim em investir na indústria do blockchain como um todo. Por isso, ele possui 44% da carteira exposta a um outro fundo que investe em diversas empresas do setor de criptomoedas, como corretoras e empresas de mineração. Então vamos deixar de fora estes ETFs também. Aplicando os nossos filtros, a nossa lista se resume a basicamente duas opções. O ETF da ProShares, sob a sigla BITO, que é o primeiro ETF baseado em contratos futuros liberado no mercado americano, e o ETF da Valkyr, sob a sigla BTF, que surgiu logo na sequência. Ambos cobram aí a mesma taxa de administração de 0,95% ao ano e, portanto, são um pouco mais caros que os ETFs disponíveis na B3. E por falar em B3, o que escolher então? Vamos falar sobre as vantagens e desvantagens dos ETFs da B3 em comparação com os ETFs americanos. Já citei que a taxa dos americanos é mais cara, então este é um ponto em favor das opções da B3. E além disso, existe, claro, a comodidade e a facilidade de não ter que sair do mercado local para fazer esse investimento. Além disso, mantendo o dinheiro aqui, a pessoa evita pagar o famoso spread do câmbio, que é a diferença entre a cotação do câmbio no mercado financeiro e a cotação que a gente realmente paga quando vai fazer uma operação de câmbio e enviar nosso dinheiro para fora. Em geral, independente da empresa escolhida para se investir lá fora, a pessoa acaba tendo que pagar aí por volta de 1% ou mais nesse spread, tanto na ida quanto na volta do dinheiro, além, é claro, do IOF da operação. Então, considere tudo isso no seu custo também. Mas o benefício de investir pelos ETFs americanos é que essa é a única opção de realmente eliminar 100% do risco de custódia do Bitcoin, justamente porque os ETFs de lá são baseados em contratos futuros e não em Bitcoin real e por isso simplesmente não existe a custódia. Então vejam que para quem quer utilizar um ETF é tudo uma questão de pesar aí vantagens e desvantagens para tomar a sua decisão, e acho que nem preciso dizer isso daqui no vídeo, mas a última coisa que eu pretendo fazer aqui é dizer explicitamente utilize este ETF ou utilize aquele lá. Não tenham relação com nenhuma destas empresas e essa é uma decisão que cabe a cada um tomar a sua. O conteúdo desse vídeo não esgota as variáveis de risco que uma pessoa precisa considerar nessa decisão. Se você quer investir em cripto a partir de um ETF, você pode usar esse vídeo como ponto de partida, mas por favor, acesse a página oficial do ETF que você quer escolher, fazendo uma busca no Google e lendo o prospecto do fundo para garantir que você entende todos os riscos envolvidos. Beleza, pessoal? Este é o mundo dos ETFs de Bitcoin que muitos pediram nos comentários para eu esclarecer. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Não deixe de se inscrever no canal para mais vídeos como esse e a gente se vê no próximo vídeo.